Essa semana do PET traz no seu conteúdo três grandes temas, né, que vão contribuir aí para a consolidação e a crise do sistema capitalista. O PET vem trazendo sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre a Revolução Russa e sobre a crise de 1929. Então vamos lá. O que a Primeira Guerra Mundial tem a ver com a consolidação do sistema capitalista? A Primeira Guerra Mundial vai ser consequência da corrida imperialista empreendida pelas potências europeias no século XIX. No advento da Segunda Revolução Industrial, que tem como matéria-prima o petróleo e a energia elétrica, as potências capitalistas da Europa, elas vão dividir a Ásia e a África em grandes mercados consumidores e vão iniciar uma grande corrida imperialista em busca de metais, de matéria-prima barata, de mão de obra barata e de mercado consumidor. Essa grande corrida imperialista, chamada de neocolonialismo, vai levar a Europa à Primeira Grande Guerra Mundial, principalmente porque os países que vão chegar atrasados nessa corrida e vão ficar prejudicados, que no caso é a Alemanha e Itália, eles vão querer tomar, os territórios dos países que já estão com as suas possessões consolidadas. A Primeira Guerra Mundial tem como maior causa o imperialismo. O país que mais queria se beneficiar com a guerra é a Alemanha, A Alemanha é considerada aí a causadora dessa Primeira Guerra. Além do imperialismo, a Primeira Guerra Mundial tem como causa vários outros fatores. O nacionalismo exacerbado, que vai se desenvolver em vários países que defendem até a morte as suas nações. Nós podemos também colocar a política de alianças, que vão se formar duas alianças muito grandes na Europa, e a partir dessas alianças vai desencadear a Primeira Guerra. Nós podemos colocar também o período chamado de paz armada, que é o momento em que os países estão se armando até os dentes, mas nenhum deles tem condições, ou querem iniciar o conflito. Ficou muito famosa sobre a Primeira Guerra aquela frase de que a guerra era improvável, mas a paz era impossível. Então, esse período aí, em que as potências vão se armando, mas nenhuma tem coragem de declarar guerra à outra, é que nós chamamos de paz armada. Nós temos também, as brigas territoriais imperialistas, principalmente França e Alemanha vão brigar por uma região chamada Alsácia-Lorena, além de outras brigas territoriais. O estopim para a Primeira Guerra, a causa imediata, vai ser aí o assassinato do arquiduque da Áustria-Hungria, Francisco Ferdinando. Ele vai ser morto, por um jovem sérvio que vivia na região dos Balcãs, Essa região dos Balcãs era uma região muito cheia de muitos conflitos, nas quais vários impérios europeus queriam dominá-las, Essa região estava saindo das mãos do Império Austro-Húngaro, das mãos do Império Turco, entrando nas mãos do Império Austro-Húngaro, mas eles queriam se libertar. Então, havia muitas associações, muitos grupos nacionalistas com nacionalismos exacerbados, inclusive o Mão Negra, da qual o jovem Gravilo Príncipe fazia parte, e é ele que vai assassinar Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do trono austro-húngaro. Como eu disse, já tinha a política de alianças, De um lado, tinha se formado a Tríplice Aliança, que era Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Do outro lado, em resposta, formou-se a Tríplice Entente, que é Inglaterra, França e Rússia. Então, quando tem o assassinato desse príncipe, o que acontece? Inicia-se a guerra, porque
a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia e automaticamente os países que são aliados desses vão entrar na guerra. É uma guerra que dura 4 anos, uma guerra cruel, né, dividida em várias fases. Primeira fase, fase de movimento. Segunda fase, guerra de trincheiras, que a maioria da parte da guerra é feita em trincheiras, né, buracos, onde a frente de batalha está parada. Eles cavam buracos para se proteger e tentar acertar o inimigo. Essa fase é muito cruel, porque quando os soldados eles morrem na frente de batalha, eles não podem ser tirados, então dá mau cheiro, dá rato, doenças, né? Existem vários relatos de que é uma fase muito cruel. A Primeira Guerra termina em 1918, né? Com uma ofensiva e com a derrota da Alemanha. Com a derrota da Alemanha, né, a Alemanha é submetida ao Tratado de Versalhes, que é um tratado muito intimidador e muito abusivo, da qual a Alemanha é privada de quase todos os seus privilégios, é condenada a pagar indenização aos países vencedores da guerra e ainda é proibida de ter exército. A única coisa que não foi mexida na Alemanha é o parque industrial. E é a partir desse parque industrial que a Alemanha vai se levantar para poder se reerguer e iniciar a Segunda Guerra. No período pós-Primeira Guerra, chamado período entre guerras, é um período que vai ter também aí em 1929 a chamada crise de 1929, que é a primeira grande crise do capitalismo. Essa crise vai iniciar nos Estados Unidos da América. Por que vai ocorrer essa crise? Quando termina a Primeira Guerra, os Estados Unidos é o país mais rico, mais poderoso e tem toda a Europa aos seus pés. Quase todos os países europeus devem sua reconstrução aos Estados Unidos. E os Estados Unidos lucraram muito com a guerra, porque, na verdade, eles só entraram na guerra em 1917. De 1914 a 1917, os americanos eles vendem armas e mantimentos, então eles lucram muito. O parque industrial americano estava repleto de vários produtos, eles vendiam muito. Porém, com o passar dos anos, os países europeus foram se reerguendo e por volta dos anos 22, 23, o consumo que os europeus faziam dos produtos americanos foi diminuindo. Porém, a produção era tão frenética e o ar de progresso e de superioridade do capitalismo era tão grande que as empresas americanas não perceberam e continuaram produzindo a todo vapor. A grande questão é que a crise de 29 começou com uma superprodução, é uma crise de superprodução. Começou a sobrar muitos produtos no mercado. Os americanos, como eles estavam num período de muito progresso, todo o dinheiro que os americanos ganhavam, eles começaram a investir na bolsa de valores. Mesmo pessoas que não eram investidoras achavam que investir na bolsa era um sinônimo de riqueza. A grande questão é que em 1929 a bolsa quebrou. Por quê? Porque as empresas ficaram abarrotadas de produtos, tiveram que demitir funcionários, gerou muito desemprego, diminuiu o consumo, então as ações caíram. Na verdade, as empresas valiam muito na bolsa, mas na prática elas estavam falidas. A grande marca da crise de 29 é a quebra da Bolsa de Nova York, né, na chamada Quinta-feira Negra, que vai se expandir pelo mundo e gerar uma grande depressão, né? Muitos países vão ser afetados, vai ter muito desemprego, principalmente Alemanha e Itália. Essa é a primeira grande crise do capitalismo. Pega muita gente desprevenida, né? Porque eles achavam que o capitalismo era um sistema infalível, que não tinha crise, que não tinha retrocesso. Porém, o capitalismo, né, consegue, de alguma forma, se reerguer dessa crise e depois vai passar por várias outras. Quanto à Revolução Russa de 1917, é um evento muito importante porque vai determinar a saída da Rússia da Primeira Guerra.
Como eu disse, a Rússia entrou na Primeira Guerra em 1914 do lado da Tríplice Entente. Porém, ela vai sair antes da guerra em 1917. Por quê? A Rússia era um país agrário, atrasado, mas o seu rei, o czar Nicolau II, ele tinha mania de grandeza. Então, ele sempre envolvia a Rússia em grandes conflitos. Enquanto isso, a população era a maioria camponesa, passava fome, morria de frio, mas a nobreza não estava muito preocupada com isso, E vivia tentando aumentar o território russo. Surgiu na Rússia um grupo de trabalhadores que eles vão aderir às ideias de Karl Marx, que é contra o capitalismo. Ele escreveu vários livros, um deles é o Manifesto Comunista, contra o regime capitalista, e o Partido Bolchevique, e os mencheviques também, eles vão derrubar o czar e eles vão tentar implantar as ideias socialistas de Marx na Rússia. Esse movimento ficou conhecida como Revolução Russa de 1917. Houve duas. Teve a de fevereiro de 1917, na qual eles derrubam o czar e criam o governo dos trabalhadores, mas quem lidera é os mencheviques, que é meio que uma alta burguesia da Rússia que não estava muito preocupada com o povo. Então, como essa Revolução de fevereiro de 1917 não dá muito resultado, em outubro de 1917 tem outra. Essa é proclamada pelos bolcheviques, que é um partido mais popular, uma ala mais popular do Partido Socialista, ligado ao povo, aos comitês de pessoas, de camponeses e de trabalhadores, que era chamado de sovietes. Essa revolução, ela vai ganhar o mundo, vai servir de exemplo para vários trabalhadores no mundo e vai instaurar o terror, porque muitas pessoas, muitos burgueses, muitos donos de fábrica, donos de indústria, vão ter medo, que nos seus países também ocorra essa revolução. A partir dessa revolução, vai ser criada aí em 1922 a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que vão ser aí um dos atores principais da Segunda Guerra Mundial.